Há muitos slokas no Bhagavatam que eles dizem, isso é só ilusão. Os Mayavadas falam isso sobre o Bhagavatam. No Srimad Bhagavatam está escrito: a origem da prisão da diva é o apego. Se você for a Devananda Gaudiya Mata, está escrito lá. Todos estão sofrendo. Você deve lembrar esse sloka. Renúncia. Satyabhama Bhattacharya está dizendo: naquele encontro estavam todos lá falando sobre Brahma. E o que Ramananda fez? Ele foi àquele encontro e começou a falar sobre a Rasa Lila, sobre as gopis. Ele começou a falar dessa forma. Ele começou a falar do sloka mais básico da Rasa Lila. Qual é a origem da luxúria, da cama? Você pode praticar o quanto quiser, mas você não vai conseguir sobrepujar a luxúria. Todos os eruditos estão meditando. Vem uma mulher e acaba com a meditação deles. Shiva quis ver Mohini Rupa. Bhagavan mostrou essa forma de Rohini para ele e Shiva ficou perdido. E Shiva é um Mahayogi tão poderoso. Ramananda começou a falar esse sloka sobre as gopis. Qual é a nossa doença? É a cama, a luxúria. A gente não vai conseguir vencer a luxúria, a cama, além de Krishna. Brahmaji também começou a correr atrás da sua filha. Tantas lilas, Narada Rishi, Shivaji. Então, é explicado nesse sloka que se nós queremos ter vitória sobre a luxúria, nós devemos ouvir a Rasa Lila. Se você ouvir com fé, então é 100% garantido que você poderá conquistar a luxúria. Então o nome da Rasa Lila é Kam Vijay Lila. Quando Rai Ramananda foi a esse encontro, ele começou a falar sobre isso. E ele falou tão belamente. E todos estavam ouvindo cuidadosamente.
Tão belamente ele estava falando a Rasa Leela. Isso não é algo ordinário. Não tente imitar. Você pode ouvir, mas não tente imitar. Assim como Shiva, se você não for capaz de tomar o veneno, você vai morrer. Quando teve a batoria, a batedura do oceano, Shivaji, surgiu um oceano que Shivaji tomou. Por isso ele é chamado de Nila Mahadeva, a garganta dele ficou azul. Mas quem não tem a capacidade de Shiva e tenta, não vai conseguir, vai morrer. Então, se alguém tentar imitar a Rasa Leela, também não vai dar certo. Então, o Raya Ramananda está explicando isso de maneira tão bela. Ele ia para todos os encontros e falava a mesma história. Ele falava este Gopi Katha. Então Sarvabhauma Bhattacharya falou: Ei, Prabhu, tente entender que Raya Ramananda não é uma pessoa ordinária. Ele falou por 7 dias com Mahaprabhu. Após 7 dias falando, Sarvabhauma Bhattacharya perguntou a Mahaprabhu: você entendeu alguma coisa? E Mahaprabhu disse: quando você fala os slokas, eu posso ver o sol no céu. Mas quando você tenta explicar os slokas, parece como se o sol fosse coberto por nuvens. Então você está falando coisas erradas. Esses slokas se manifestam belamente, mas quando você tenta explicá-los, está errado. Sarvabhauma Bhattacharya, ele deu sannyasi para tanta gente. Ele mesmo não aceitou o sannyasi, mas ele deu para muita gente. Ele deu para muita gente esse voto de sannyasi, mas ele mesmo não chegou a aceitar. Ele Mahaprabhu mostrou ele a verdade e mostrou sua belíssima forma, que ele era o próprio Krishna, mas na Kali Yuga, Mahaprabhu. E Sarvabhauma Bhattacharya ficou fazendo tantos estudos. E Sarvabhauma Bhattacharya disse: Ei, Prabhu, agora eu compreendo. A essência do Vedanta é Prema Bhakti. Então Mahaprabhu entendeu, Sarvabhauma Bhattacharya entendeu isso e recebeu o Prema. E ele falou para Mahaprabhu: vai encontrar com Raya Ramananda e você sentirá bem-aventurança.
por encontrar um Sadyati Bhakta, esse Prema Madhurya se manifestará. Quando um Rasika Bhakta encontra um Rasika Bhakta, eles podem saborear esse prema. Você deve ter o mesmo humor. Se você tiver esse mesmo humor, você pode saborear o Prema Madhurya. Então, Sarvabhauma Bhattacharya disse a Mahaprabhu: "Ei, Prabhu, quando você for ao sul da Índia, é muito importante você se encontrar com Raya Ramananda. Porque em todos os encontros, Raya Ramananda fala Rasa Madhura Katha. É por isso que Raya Ramananda é um Rasika Bhakta tão elevado. Então havia um brahmachari, Pradyumna Mishra. Mishra é brahmachari. E ele disse: "Oh, Mahaprabhu, eu quero ouvir de você." E Mahaprabhu ficou muito humilde e disse: "Eu não sei Harikatha. Por favor, vai até Radha Ramananda." Vá até quem? Até Raya Ramananda. Então ele enviou Pradyumna Mishra até a casa de Raya Ramananda. E Pradyumna Mishra perguntou ao servo de Raya Ramananda: "Onde está Raya Ramananda?" E o servo falou: "Ele está dando treinamento a mocinhas jovens num local muito solitário." Quando Pradyumna Mishra ouviu isso, a mente dele ficou muito perturbada. Ele pensou: que tipo de Vaishnava é esse? Se encontrando num local solitário com mocinhas jovens? Você não pode se sentar num local solitário nem com sua mãe, nem com sua irmã, nem com sua filha. O que acontecerá se você fizer isso? Você ficará perturbado. Mas o que Raya Ramananda estava fazendo? Ele estava sentado em um local solitário com moças jovens. Mas Raya Ramananda não é uma pessoa comum. A gente só de ver a forma da mulher em uma boneca de mentira, de comida, a gente já fica perturbado. Mas Raya Ramananda não era assim. Aquele que leu Chaitanya Charitamrita sabe. Krishna Kaviraja está explicando as glórias de Raya Ramananda. Então, Pradyumna Mishra estava pensando: Raya Ramananda está se encontrando com essas mocinhas. Então, a mente dele ficou perturbada de Pradyumna Mishra. E aí ele retornou a Mahaprabhu. E Mahaprabhu perguntou: "Você ouviu o Harikatha de Raya Ramananda?" E aí ele não falou nada. Aí Mahaprabhu entendeu tudo. Ele falou: "Ok, retorne lá amanhã."
E aí no dia seguinte, Pradyumna Mishra retornou à casa de Rai Ramananda. E quando ele chegou lá e se sentou com Rai Ramananda, Pradyumna Mishra disse: Mahaprabhu me enviou para ouvir Harikatha de seus lábios de lótus. Rai Ramananda ficou muito satisfeito e disse: Mahaprabhu disse isso? E ele deu muito respeito, e começou a falar sobre a beleza das gopis, Gopi Katha, Subirada, Gopi Gita, Brahmara Gita, Yugala Gita. Quantos Gitas existem, hein? No Bhagavatam. Brahma Gita, Yugala Gita, Venu Gita. Tão belamente ele começou a explicar tudo isso. E Pradyumna Mishra estava pensando: o que eu pensei ontem, veja o humor que ele tem. Então, há dois tipos de pessoas. Um é Vishaya Praya e o outro é Vaishnava Praya. O que é Vishaya Praya? A pessoa fica nesse sansara, neste mundo material. Com suas famílias. Mas eles não estão apegados. Vishaya Praya. Eles estão vivendo no mundo material, mas não estão apegados. E o Vaishnava Praya? Eles aparentam ser Vaishnavas, mas são muito apegados ao mundo material, se afogando no mundo material. Então, um é Vaishnava Praya, o outro é Vishaya Praya. Então, Rai Ramananda é Vaishnava Praya ou Vishaya Praya ou Vaishnava Praya? Ele era Vishaya Praya. Se você olharem para ele, vão pensar que ele é uma pessoa comum. Mas ele estava em bhava. Então, Rai Ramananda não é uma pessoa comum, não. Ele é Vishakadevi. Então, quando Chaitanya Mahaprabhu viajou para o sul da Índia, isso é tão próximo de Jagannatha Puri. Esse sul da Índia é muito belo. Ao local onde há as pegadas de Mahaprabhu. Eu tive o darshana de todos esses locais por 2 meses. Que lindo! Então Mahaprabhu foi até lá. Então ele fez ele foi até Godavari, se banhou lá e sentou. E Rai Ramananda estava em seu palanquim cheio de brahmanas védicos. Então Rai Ramananda viu Mahaprabhu à distância e começou a fazer estudos a Mahaprabhu, porque Mahaprabhu também mostrou sua swarupa, tão refulgente como milhares de sóis juntos. Então Rai Ramananda foi até Mahaprabhu
E os brahmanas estavam pensando, um sannyasi está encontrando um shudra, por quê? E o que está acontecendo nesse encontro deles? Então, após isso, Mahaprabhu disse, eles se encontraram e por 10 dias eles falaram katha. Mahaprabhu está dizendo, o que aconteceu nesses 10 dias? Mahaprabhu está dizendo a Rai Ramananda, abandone tudo isso e venha a Jagannatha Puri, fique lá. E nós iremos fazer coisas juntos. Então, esse Ramananda Samrada é tão belo. Mahaprabhu perguntou, what you say, don't say just anything. Give evidence from the scriptures with it. Seja lá o que você disser, não fale nada, mas dê evidência das escrituras. As pessoas ficam falando um katha daqui e de lá. Tudo que você disser, você deve dar evidência dos shastras. Então, o que Mahaprabhu perguntou? O que ele pediu? Ele perguntou, qual é a nossa meta suprema, sábia? Quando Bhagavan Vishnu ficará feliz quando você seguir o Varnashana Dharma. Porque quem criou esse Varnashana Dharma? O próprio Bhagavan. Então, Bhagavan manifestou esses 4 ashrams. Então, nós devemos segui-los. There is this system to follow Varnashram Dharma, Shruti, Smriti, Narad, Pancharatri. Otherwise it's disturbed bhakti. Então, há necessidade de se seguir o Vaishnava Dharma. De outra maneira, será uma bhakti perturbada, irá causar perturbação. Quem que casa? Animal se casa? Vaca se casa? Govinda Maharaja, Srila Govinda Maharaj dá uma aula muito boa sobre isso. Nós devemos seguir o Varnashana Dharma. Bhagavan ficará feliz, Vishnu ficará feliz se nós seguirmos o Varnashana Dharma. Ao menos tornem-se seres humanos. Você não pode viver como um animal, porque o animal não segue nenhuma regra ou regulação. Ele só faz o que ele quer. Ele come aqui e ali e faz seja lá o que ele pense. Mas Manusha, esse corpo humano é muito, muito raro. E apenas por meio deste corpo humano nós podemos atingir o Senhor, alcançar o Senhor. Então é muito bem explicado que apenas por Varnashana Dharma nós podemos ir até o caminho de Bhakti. Há muitos exemplos. Vishwanath Chakravarti Thakura
Ele está dizendo isso muito belamente. Gurudeva explica este kata. Por seguir o Varnashana, nós podemos adentrar em Bhakti. Isso é verdade. Quando o Brahmachari saiu, da sua casa, por 30 anos ele fez tapasya, um Brahmachari. E aí ele ficou com grandes cabelos. E aí veio um passarinho e defecou na cabeça dele. E ele estava lá por tanto tempo naquela posição, e quando ele abriu os seus olhos, o passarinho voou do dread da cabeça dele. E e aí ele olhou ele defecou no rosto do Brahmachari. Quando ele posou primeiro em cima e depois ele defecou no rosto. Aí o Brahmacharya tinha aberto os olhos e reduziu ele a cinzas com seu olhar. Aí o Brahmacharya pensou: eu consegui um poder místico, uma siddhi. O que eu vou fazer? Ele foi até uma casa onde havia uma mulher muito casta que estava servindo seu marido. E ela disse: Bhiksham dehi, me dê doação. E aí a esposa saiu e falou: espera um pouquinho, meu marido está descansando agora e estou massageando os seus pés, aguarde só um minutinho. Aí o Brahmachari disse: você sabe quem eu sou? Aí ele olhou para ela com seus grandes olhos. E aí a esposa Kassa falou: eu não sou aquele passarinho que você pode queimar as cinzas, não. Porque a mulher casta que serve o marido também obtém perfeições. E o Brahmachari disse: eu queimei aquele pássaro, mas eu não consegui fazer nada com essa esposa, com essa mulher. Então ele encontrou um vendedor de óleo. E aí ele foi até lá e quando a pessoa abriu sua loja, ele falou: me dê uma doação. Aí ele disse: por favor, espere um pouquinho. Eu estou ocupado agora, eu vou terminar a minha tarefa e vou retornar para te atender. E aí o Brahmachari de novo olhou com seus grandes olhos. E aí o vendedor falou para ele: eu não sou um passarinho que você pode me queimar, não. Eu sigo Varnashana Dharma. E aí o Brahmachari ficou confuso. Ele falou: como é que todos eles sabem que eu queimei o passarinho? Eu não consegui fazer nada com este comerciante, nem com aquela esposa casta. Então ele retornou até aquela esposa e perguntou: aquele que segue o Varnashana Dharma corretamente, nada irá acontecer contra ele. Para aquele que segue corretamente. Mas para quem não segue corretamente, ninguém poderá salvá-lo. A mulher casta é capaz de parar o movimento do sol. No Chaitanya Charitamrita Mahaprabhu dá esse exemplo. Se alguém segue corretamente o Varnashana Dharma, essa pessoa fica tão poderosa. Vocês já leram o Chaitanya Charitamrita?
Há uma Brahmani e um Brahmana e a sua esposa. E aí ele pediu para a esposa para que ela o levasse até o outro lado do rio, onde havia uma prostituta. Então ela levou o seu marido nos seus ombros no meio da noite. Cortou aqui, mas ele era um marido leproso, doente. E aí Mandavarishi, há um katha sobre ele. Ele estava sentado em sua meditação e colocaram ele no topo de uma lança. E aí esse marido, ele não viu que o Rishi estava ali em meditação. E aí o Rishi saiu de sua meditação, porque quando o marido passou, caiu o pus do corpo dele, que ele era doente, no corpo do Rishi. E aí quando ele saiu de sua meditação, ele falou: quem será? Seja lá quem tiver me contaminado, irá morrer. Mas a mulher falou: se eu sou uma mulher casta, o sol não irá nascer. Porque ele falou que ele iria morrer quando o sol se pusesse. Então a mulher casta disse: se eu for uma mulher casta, se eu servir meu marido corretamente, o sol não irá nascer. Ele tinha dito: quando o sol nascer, essa pessoa que me contaminou irá morrer. E ela falou: não, se eu sou uma mulher casta, o sol não irá nascer. Então os brahmanas e os devatas ficaram muito preocupados: o que fazer agora, porque o sol nunca nascia. E eles foram até Bhagavan Vishnu e falaram: por favor, cuide disso. E Bhagavan Vishnu foi lá até essa mulher casta e disse-lhe: por favor, retire seu voto. Retorne suas palavras, retire suas palavras. O seu marido irá morrer, mas com a minha visão eu irei ressuscitá-la. Então ela retirou suas palavras e o sol nasceu. E aí Vishnu deu esse amrita, esse olhar, e o marido dela retornou à vida. Então as escrituras explicam quão poderoso é seguir o Varnashana Dharma. Se você falar a verdade por 10 anos, se você seguir o Varnashana Dharma por 10 anos, tudo que você disser se tornará verdade. Veja quão grandes são os frutos de se seguir o Varnashana Dharma corretamente. Brahmacharya Grihastha Brahmaprastha Sannyasi. Se você seguir o Varnashana Dharma corretamente, Bhagavan Vishnu fica satisfeito com quem segue Varnashana Dharma. Mas o que Mahaprabhu disse? Isso é externo. Eu não quero ouvir esse katha, não. Por quê? Por que Mahaprabhu falou isso? São os slokas do Purana que foram citados. Mahaprabhu, na verdade,
Swarup Dharma. Queria ouvir Swarup Dharma. So, try to understand. Então, tente compreender. Qual é a forma constitucional da diva? Ele queria ouvir qual era essa forma transcendental. Por isso Mahaprabhu disse, então isso é externo, diga-me mais. Então, Jivera Swarupa Roy, Krishnera Nityadas, essa é a forma original da diva. E aí ele começou a falar Sarvadharman Parityajya. Ramananda recitou esse shloka e Mahaprabhu disse, isso é externo. Se você renunciar a tudo e meditar apenas em Brahma, isso também é externo. Então Ramananda falou, abandone tudo e ouça apenas Bhagavatam Katha. Desenvolva gosto por ouvir o Bhagavad Katha. Então Mahaprabhu falou, é isso. Porque aqui Bhakti se manifesta. Então Ramananda disse o shloka. Por ouvir, Bhakti começa. Se você tiver gosto por Harikatha, mas não é tão fácil desenvolver gosto por Bhagavad Katha. Nós temos gosto, Ruchi, por Sansar Katha, Katha mundano, conversas mundanas. Não é tão fácil saborear Krishna Katha. Mahaprabhu disse, aquele que tem gosto por isso é muito sortudo por Bhagavad Katha. Você pode ter tudo, mas se você não desenvolver gosto por Bhagavad Katha, tudo será inútil. Você pode fazer austeridades, tapasya, mas se você não tiver gosto por Bhagavad Katha, tudo será inútil. Se você seguir o Varnashrama Dharma, Brahmachari, Grihastha lá e Sannyasi, a vida de Grihastha, de Brahmachari e de Sannyasi. Se você não, você pode seguir isso, mas se você não tiver perfeitamente, mas se você não tiver gosto por Krishna Katha, isso será inútil. Você pode obter tudo isso, mas se você seguir qual será o benefício de apenas se seguir o Varnashrama Dharma? Você vai poder queimar um passarinho? Aquela mulher casta fez o quê? Parou o sol, mas o que tem de especial nisso? Mas o nosso Dharma, a nossa forma original, está relacionada a Bhagavad Bhakti. E quando que isso vai se despertar, vai começar quando nós tivermos gosto por ouvir Bhagavad Katha.
De uma maneira muito simples e fácil, você pode conquistar o Senhor e controlá-lo. O Senhor é inconquistável, mas se você ouvir o Katha, você pode controlá-lo. Isso é tão poderoso. O próprio Krishna disse: onde há o Katha de Bhagavan, ele mesmo se manifesta. Onde está Deus? Onde está Bhagavan? Está em Katha. Kotai. Kotai é onde está. Onde está Krishna? Kotai Krishna. Krishna, Katha. São as conversas sobre Krishna. Onde há Harikatha, há Bhagavan. Então, Kotai Krishna, Krishna Katha. Harikatha. O próprio Krishna está dizendo, onde há Harikatha, ele está lá. Onde quer que a Gita seja recitada, onde quer que estejam recitando a Bhagavad Gita, Krishna se manifesta lá com Radharani. Por ouvir a Viraha Katha das Gopis, Krishna veio como Jagannatha. Ele se tornou Jagannatha por ouvir o Katha da saudade das Gopis, da separação das Gopis. Srila Govinda Goswami Maharaj está explicando isso, este Viraha Katha. Então, quando Ramananda começou a falar, Mahaprabhu disse, diga mais. Antes ele disse, isso é externo, mas agora ele falou, sim, fale mais. Porque agora começou a forma original. O Dharma original. Os 9 membros de Bhakti começam daqui. Sadhu, Sangha, Harikatha são os primeiros passos. Se você não ouvir Harikatha, então você irá destruir o Grihastha, o seu Grihastha, ashram. Onde não há Harikatha é inútil. Se você não ouve Harikatha, a casa será destruída. Srila Vamana Goswami Maharaj, ele costumava dizer, eu só irei beber uma água da sua casa, ele dizia para os Grihasthas, se você ouvir Harikatha. Se eu comer alguma coisa, algum grão na sua casa, então antes eu devo dar alguma coisa a vocês. Antes de aceitar algo, eu devo dar algo. O meu Gurudeva estava muito interessado em fazer com que as pessoas ouvissem o Katha. I was unfortunate not to have so much association with my Gurudev. Ele falou, desafortunadamente, eu não tive tanta associação com o meu Gurudeva, Srila Vamana Goswami Maharaj. Mas ele falava um Katha tão belo. Se você falasse um Gopi Katha, ele dizia, você não tem nem senso comum. Você não tem nem senso comum, como é que eu vou te dar um Harikatha transcendental? Acho que se alguém pedia que ele falasse tópicos elevados. Então, a Harikatha começa por ouvir.
E aí Mahaprabhu disse, sim, continue, você deve desenvolver gosto por Harikatha. Você deve desenvolver gosto por Harikatha. Se você não tiver gosto por isso, não tem problema, ao menos venha e aceite prasada. Aceite prasada e um dia você irá desenvolver esse gosto. Eu não estou falando nada errado, não. Quando nós falamos em Braja, todas as Matadis dizem, a minha filha Maharaj, ela só vai no final e toma prasada. Ele falou, não tem problema. Um dia ela se tornará uma devota porque ela está aceitando Mahaprasada. Se ela não puder ouvir Harikatha, não tem problema. Todos os bhaktas vieram por tomar Mahaprasada. Mahaprasada faz os bhaktas. Quando o sino toca e Shanumati Nandana começa, aí o salão fica cheio. Mas na hora do Harikatha ele estava vazio. E tem uma praçada muito gostosa. Eu já vi isso muitas vezes. Como eles se tornaram... Eu já ouvi de muita gente. Como você se tornou um bhakta? A pessoa dizia, tinha uma praçada muito boa. Especialmente nos festivais, jamais. Havia uma praçada muito boa. E aí, quando o sino toca, todo mundo vai. Na hora do Harikatha, 8 ou 9 passaram. Mas na hora do Harikatha, um monte de gente... Perdão, na hora da praçada, um monte de gente aparece. De onde veio tanta gente? De onde que eles vieram? Deixe que eles tomem praçada. Meu Gurudeva dizia. Dê praçada para eles e um dia essas pessoas irão se tornar Vaishnavas. Bhaktivedanta Swami Maharaj dizia, o Guru é um pescador profissional. O que significa o Guru? O que o pescador faz? Ele joga a isca e aí quando o peixe pega a isca, ele dá mais corda, dá mais linha para o peixe. E aí, quando o peixe fica cansado de nadar para lá e para cá, ele puxa o peixe. Então, dessa mesma maneira, o Guru deu um mantra. Você pode vir e para onde você vai? Você já mordeu a isca? Já está aí no seu pescoço. Então, para onde você vai? Se você já aceitou o mantra do Guru, 10, 20 anos, 10 vidas, você vai ter que voltar, porque você já... Um dia você vai ter que voltar. Você pode ir para os Mayavadis, ir para o inferno. Isso é verdade. Sua Maharaj dizia isso, já está fisgado. Então, para onde você vai? Jaya Ramananda estava falando de Vaidhi Bhakti, Raga Nuga Bhakti, Dasya Sakya Vatsalya, Madhurya Bhakti. Então ele chegou até Vraja Bhakti. Já deu a hora, já são 10 horas. Raya Ramananda Samvada, é tão lindo. E aí no final, Mahaprabhu disse, se você quiser obter este Sakhi Bhava,
If you have dasyaras or if you have sakaras, you cannot Se attain você sakya. tiver sakyarasa ou dasyarasa, você não vai poder obter outra raça diferente. Everyone has their Esse humor de Sakya. transcendental constitutional. Todos têm a sua forma transcendental constitucional já definida. When the jiva is manifested, you got Quando this a form. diva se manifesta, ela já ganha essa sua própria You forma. got this rasa in you. Você recebe esta raça em você. And when you come in this stay bhav, E quando você chega até manifest. no estágio de Sthayi Bhava, isso irá se manifestar. Assim como você vê 5 tipos de frutas. Se você plantar essas 5 tipos de sementes, Imli, then imli fruit will come. If you plant the seed of a mango, se você plantar a semente seed of karela, da manga, will come as a fruit. manga virá. Se você plantar a semente de carela, carela virá. A planta de carela virá. Say wrong things. They say when you associate with one, you Às vezes as pessoas falam errado, dizem que você vai, de acordo com quem você se associa, você vai desenvolver determinado humor. Mas não é assim. association to Dhruva. Narada Rishi deu a sua associação para Dhruva e para Prahlada Maharaj, mas eles se tornaram uma Gopi? Não, por quê? If you associate, you become the same. Se a associação fizesse, They had association with Narad Rishi. definisse a forma constitucional de alguém como a mesma, Sometimes came to Hastinapur to the então o que seria dos Pandavas? Narada Rishi às vezes ia até Hastinapura. Naraji is saying, Narada Ji está dizendo, Naradiya Gopi is another name for him. Naradiya Gopi é outro nome para ele. Naradiya Gopi, he has Gopi Bhav Naradiya Gopi, ele tinha Gopi Bhava. by having his association. Os Pandavas se tornaram Gopis por ter a associação de Narada Rishi. At Radha Kunda, they did tapasya. Nothing. Eles estão no Radha Kunda fazendo tapasya, mas nada está acontecendo com eles. Estão lá como árvores. Bhagavan, Uddhav came to Braj. E Uddhava também, um associado de Bhagavan, ele foi até Braja. He saw the bhav of Radha and the gopis and he Ele started viu his o stutis. Bhava das Gopis e ele começou a fazer stutis. Uddhav was tired of doing his stutis and then he went back to Uddhava Mathura. ficou cansado de tanto fazer stutis, orações. And then after Krishna went to his Aprakat Lila, E aí quando Krishna terminou a sua Aprakrita Lila, sua Prakrita Lila, tapasya in the form of a grass, but still he did not Uddhava get the Gopi bhav. ficou Why? fazendo Because tapasya na we have forma de uma this grama, mas ele não obteve a Gopi Bhava. Por quê? Swarupa that cannot change. Porque a Swarupa não You should try to muda. understand this. Tente entender isso. There's one guru and two disciples, Vijay Há Kumar um and guru e 2 discípulos, Vijay Kumar e Brajanaba. become Sakyaras. Brajanaba They chanted the same se mantra. tornou Sakyarasa, mas ambos tinham cantado o mesmo mantra, o mesmo Gopala mantra. So some people say, Então, algumas pessoas with whom dizem, you associate, you'll become the... de acordo com a associação, você vai desenvolver a sua Swarupa. This is just to make people understand this shloka. It is not in transcendental world. Mas isso é apenas Associate with... para fazer a pessoa compreender. That's just for prakriti. It's not for transcendental things.
Tipo você andar com um ladrão e se tornar um ladrão, isso é para coisas materiais e não transcendentais. Você já tem uma forma original e ela não vai mudar. Shamarani Didi escreveu Swarupa da Diva. E ela deu evidência citando todos os Goswamis. Os Panditas vão perder a cabeça ao lerem isso. Então, tente manifestar a sua forma. Todos já têm a sua Swarupa. Veja o sol nascer de manhã. Ele por acaso nasce de noite? Ele nasce no momento certo. No momento certo tudo virá para você. A Swarupa da Diva já está lá. Alguns têm Sakya, outros têm Dasya. Apenas quando você vier em Staibhava, os seus humores se tornarão fixos. Você manifestará humores fixos. Até esse momento você vai ficar oscilando. I'm sorry, oh, you get these different kinds of jewels from the water. So one becomes a pearl, one becomes a jewel on the head of a snake. You have different kinds of jewels. Então está falando que a mesma água que cai daquela chuva da constelação sagrada, ela dá efeitos diferentes de acordo com onde ela cai. De acordo. Quando ela cai na água, ela pode manifestar pérolas, na cabeça da serpente vai manifestar uma joia. Então, as coisas vão se manifestar para você se você fizer da maneira certinha. You have such a beautiful form as Gopi in this meditation. Então, esse corpo é Sthula Sharira, mas dentro desse corpo tem outra Sharira, que é Atma Sharira. Então, tente manifestar este Atma Sharira, que é o corpo, que é a alma. Tente manifestar a sua própria Swarupa, forma transcendental, fazendo bhajana e sadhana. Você tem que fazer isso por si mesmo. As pessoas dizem, manifesta por mim. Não, você tem que manifestar a sua própria forma. O Guru vai te dar instruções. Faça o seu bhajana. Aí o Guru vai te indicando 11 baus e 5 dashas. 11 humores. Nos 5 estágios. Gurudev irá te guiar, te indicar. Há 11 humores e 5 estágios. E isso não vai acontecer só num dia. Então, cada bhakti tem a sua própria rasa. Então, isso que Rai Ramananda estava explicando a Mahaprabhu.
Até que você se manifeste, se abrigue nas Sakis, este bhava não irá se manifestar. Você deve ter as suas próprias compreensões, suas próprias revelações. E um dia tudo irá se manifestar. Os associados eternos, Radha, as Gopis, você deve servir os passos deles, fazer seva, e tudo irá se manifestar. Narottama Das Thakur está explicando. Quando o meu Gurudeva, Lokanath Das Goswami, irá me levar até onde? Até Rupa Manjari. E Rupa Manjari irá fazer o quê? Irá me entregar até o selo de Radharani. Você pode pular o quanto quiser, mas você vai voltar do mesmo ponto. Você pode tentar pular etapas, mas você vai retornar ao mesmo ponto. Mahaprabhu está dando esse katha aqui, o humor mais belo. Irai Ramananda está falando, Mahaprabhu está dizendo, diga mais, diga mais. Krishna Swarupa, Radharani Swarupa, Prema Swarupa, me diga tudo. Ele explicou tudo sobre Radha Tata e Mahaprabhu disse, diga mais. E aí, Prema Vilas Tata. Isso é algo muito elevado. E aí Mahaprabhu viu esse katha aí. Eu sou o desfrutador ou a desfrutada? Eu sou aquele que desfruta ou que é desfrutado? Os dois juntos se tornam um. Como esse amor se manifesta? Há estágios para que o amor se manifeste. Dasha Jatu Prema, Sarva Jatu Tam. Primeiro há o amor por meio do olhar. Esse olhar é muito perigoso. O olhar é algo muito perigoso. Num piscar de olhos, você pode desenvolver amor por alguém. Leia o Chaitanya Charitamrita, não há necessidade de ouvir nenhum outro Grantha. Então não olhe para ninguém, hein? Se você olhar para alguém, você vai ficar apaixonado. As Gopis viram Govinda uma vez só, e o que aconteceu com elas? Se você encontrar alguém com seus olhos, então tudo estará perdido. Se o seu olhar se cruzar com o de Govinda, você está perdido. Há esse Kirtana.
Há uma canção sobre isso. Read Jaiva Dharma. Leia o Jaiva Dharma. It's a hard topic. Este é um assunto muito elevado. Each other and they fall in love. Neste mundo material, as pessoas encontram-se uma com as outras e já saem se apaixonando. E assim elas se apaixonam. Two young people meet each other, they fall in love. Quando dois jovens se encontram, eles se apaixonam. The poet Karnapura is explaining. O Gornapura explica que quando It's a young boy uma jovem encontra um jovem, of their eyes. num piscar de olhos, They can faint. eles podem desmaiar. Oh yes. Shantanu Maharaj, he saw Ganga Devi. Shantanu Maharaj viu Ganga He Devi was in love with her. e só por isso ele já ficou apaixonado por ela. This is a Katha of Puran. E são catados por Anas. By seeing each other, by meeting of the Por eyes, ver the um ao love outro, starts. por se encontrar, pelos olhos se encontrarem, o amor começa. Mahaprabhu is saying, Então Mahaprabhu está dizendo, este how do kata. young people fall in love? Como que pessoas jovens se apaixonam? É assim. Kavi Karnapura is saying, No Kavi Karnapura está dizendo, young girl sees a young man, just by uma the jovem, of the eyes, uma mocinha e um rapaz, they can faint. num piscar de olhos eles já podem desmaiar de amor. And then E então, a young girl cannot make a young child faint. You understand? I'm not saying this. uma mocinha não pode fazer uma criança desmaiar. Por quê? Porque The potential in that young girl is not there. a potência na criança Kumara não está lá. Só desaflora no estágio de Komara, de jovem adolescente. is not there yet when they are small. Quando é criancinha, essa tendência ainda não está presente. Just by the meeting of their eyes, Mas dois they jovens, fall in love. só pelo encontro dos olhos, só por cruzarem o olhar, eles já se Because apaixonam. it's not the time yet. Mas isso não acontece com uma criança, porque a criança ainda não está pronta para isso. Who is there, as long as it not manifests the Swarup form, Então, até que você manifeste a sua forma, a sua swarupa, enquanto não estiver em Saibhava, enquanto você não tiver fixado o seu humor, não tiver aflorado o seu humor, so Radhaji is saying this. Radhaji está dizendo, Am I the lover or the beloved? Love has such a high stage. entre um amor e amado, o amor é um estágio tão elevado. So you have Milan and Viraha meeting and Então há Milana e Viraha, encontro e separação. Prema, whirlpool. This love. está falando There are so many do Prema Vivarta. this love. Há tantas ondas nesse amor. When Radhamananda was telling this, then Quando Raramananda estava falando isso, Mahaprabhu disse, não fale sobre isso, porque não há ninguém neste mundo que possa entender este kata. Então há esses estágios. rules of Radharani,
Esses humores especiais de Radharani, Madanaki, Mahabhava, não há ninguém neste mundo que possa entender isso. Se uma pessoa não tiver conhecimento de rasa, você pode até falar muita coisa, mas a pessoa não vai entender. Ela vai falar: Maharaj, você está louco. Sobre o que você está falando? Assim como um búfalo. Se você tocar uma flauta para um búfalo, ele não vai entender nada, ele não vai apreciar. Agora, alguém que entenda de música vai poder saborear. Ele está cantando musiquinha. Então havia um local onde ia ter uma apresentação de 5.000 rúpias, o ingresso. E o estádio estava cheio, lotado. E aí o melhor cantor, todo mundo queria ouvi-lo. Então, o que eu posso dizer para você? Quanto custava o ingresso? 5.000 rúpias. E todo mundo comprou e foi para lá. Estava lotado o estádio. Mas quando o show começou, o cantor principal ele não chegou no início, ele chegou no final. E estava todo mundo tocando harmônio, fazendo diferentes sons. Muitos instrumentos eram tocados. Por meia hora tocava um instrumento, mas meia hora outro instrumento. E o ingresso agora estava de 9 a 10 mil reais. E as pessoas tinham ido de 9 às 10. Então, de 9 às 11. Mas a apresentação ia ser de 9 às 11, mas as pessoas chegaram antes para poder conseguir um assento, um lugar. E às 7 horas já estava lotado. Então, por 2 horas eles estavam sentados lá. Aí, quando chegou às 9 horas, o pessoal que toca instrumento chegou e começou a fazê-los tocar. E aí, fazendo isso, deu 10 horas. E aí o cantor principal chegou. E aí eles estavam lá tocando os instrumentos, saregama, pá. E aí deu 11 horas. E as pessoas estavam lá. Pô, a gente está aqui sentado desde as 7 da noite e nada aconteceu, porque o cantor estava só dó, ré, mi, fá, que é o sa, re, ga, ma, pá. E aí quando ele começou a cantar essa canção, Radhikumari Chale Chale, a princesa está vindo. Então essa mesma frase, pode entrar. Então é um kirtana em Bengali. E ele estava tocando no harmônio. Radhikumari, Radhikumari. Então um kirtaniya pode cantar uma frase em muito tempo. E aquele que não entende de música, ele vai ficar: o que esse kirtaniya está fazendo aí, cantando? Aqueles que não entendem de música não vão entender. Mas aqueles que entendem, que têm conhecimento de música, eles vão entender.
Então, aqueles que têm conhecimento de música, aí eles vão entender a melodia. Vão apreciar a melodia. It became 11:30. Então chegou 11h30 e ele ainda estava lá na mesma frase. Rajakumari, Rajakumari. Chale, chale. A princesa está vindo e todo mundo sentado esperando. First, they were saying, Primeiro ele ficou falando, come, come. venha, venha. The sentence was, the Rajkumari was walking until A princesa está caminhando. singing in such a beautiful voice. So who has knowledge? Então ele estava cantando numa belíssima voz. Like, wow, beautiful. Então quem tem conhecimento, pode apreciar que bela. Mas quem não tem, fica, o que está acontecendo? Então chegou a 1h. Came too late and then E aí Rajkumari became tired. chegou às 2h, aí ficou tarde demais e a princesa ficou cansada. So Chaitanya Mahaprabhu and Rai Ramananda, when they have their É uma meeting, brincadeira que ele fez, né? Porque a música estava cantando, a princesa está vindo. Então, that's why he told Rai Ramananda, leave everything, come with me to então Puri. Mahaprabhu disse, era Ramananda, eles estavam saboreando a sarasa, ele falou, To have association with abandone tudo, venha para Jagannatha Puri, eu quero ter a sua associação em Jagannatha Puri. Then Chaitanya Mahaprabhu Então Chaitanya Mahaprabhu came to Puri, stayed there foi with até Rai Ramananda. Puri e ficou lá com Rai Ramananda. Together. E eles ficaram juntos. When Mahaprabhu was in Dibhyanuma in Gambhira, Quando Mahaprabhu estava no Gampira, when his Viraha would manifest, quando a Viraha se manifestou, a separação, sentimento de separação, would do kirtan in the Bhava. Rai Ramananda costumava fazer kirtana nesses humores correspondentes. Swarup Damodar would do so, would sing such beautiful kirtan. Swarupa Damodara cantava também os kirtanas tão belos. Sometimes of Vidyapati Chandidas Katha Às vezes cantavam Chandidasa Katha. would expand. E aí a Viraha, o humor de separação aumentava. He would say the right shlokas. Rai Ramananda citava os slokas corretos, apropriados. The book of Ramananda Jagannath is such a beautiful book. You will cry when you read it. Quando você ler esse livro, ele está falando de um livro Heart will que é become tão lindo, o seu coração ficará tão suave. Jagannath Vallabh Natakam. Jagannatha Vallabha Natakam, um livro belíssimo, como Radharani. But Govinda did not understand. He was thinking, why are Swarup Damodar? Mas Govinda, o servo de Mahaprabhu, não conseguia entender. Ele falava, por que Swarupa Damodara e Ramananda vem aqui fazer Mahaprabhu chorar? There is Ananda in crying. Mas havia Ananda, bem-aventurança naquele choro. Is explaining. Rupa Goswami está explicando. Is reciting Ramayana. How Sita Devi is entering. Quando uma pessoa está This is a Viraha Katha. recitando o Ramayana como se está dando, Crying when they hear this Katha. só entra na terra, isso é Viraha Katha. E todos choram ao ouvir isso. You will keep crying when you hear this Katha. Você vai chorar e chorar quando ouvir este Katha. All listeners started to cry. Todos os ouvintes começam a Then chorar. another day, E aí, outro dia,
Another day, even more people came. Why? To cry? Mais gente vem ainda para ouvir mais sobre esse assunto. E para quê? Para chorar? Why would people come? Se chorar é tristeza, então por que as pessoas vêm para ouvir essa história? So much bliss. So much Dentro bliss do from choro há crying. tanta bem-aventurança. Today I was reading. How is Ananda? Hoje eu estava lendo como é There's an Ananda. example. Há um exemplo. In Bhagavad Darshan, Bhagavad Ananda, there's so much Ananda. No Bhagavad Darshana, há tanta Ananda. Is marrying a very beautiful woman. How much happiness does he feel in his heart? Por exemplo, ao se ver uma bela mulher, tanta felicidade você sente no coração. Você sente tanta... About to marry her. After 2 days, the wedding will E take você place. vai sentir mais felicidade ainda quando estiver prestes a se casar com essa bela moça. Mas após 2 dias, Happiness in their heart, you cannot describe that. tanta bem-aventurança você vai ter no coração, não dá nem para descrever. When you hear Bhagavad Gita, there is so much happiness. Quando você ouve o Bhagavad Gita, há tanta bem-aventurança. Radha Mananda is explaining this. Rai Ramananda está What can I tell explicando about the isso. glories of Radharani's O prema? que eu posso falar sobre as glórias de Radharani? So you cannot attain this prema if you don't follow in the footsteps of the Você não pode obter este prema sem seguir os passos das Sakis. accept this. Lakshmi Devi Steps of the gopis. não So she quis did not get this aceitar isso, não quis seguir os passos das Gopis, então ela não conseguiu So what do you ter need humor to de get Gopi. Gopi Bhav? Então o que você precisa para ter Follow the footsteps of Gopi the Bhava, Vaishnava. você precisa seguir os passos de um Rasika Vaishnava, de um Vaishnava muito doce. If you want to enter Shamras Shingaras, Se você quiser entrar em Chamarasa, Shingararasa, if you want to enter Gopi Bhav, e se você quiser entrar em Gopi Bhava, você tem que seguir 3 regras. Qual é a primeira delas? Nishta, Nishta. pointed to the lotus feet of Srimati Radharani. Ser Nishta. fixa nos pés de lótus só de Radharani. And the third, to have association with Rasika E o terceiro é ter associação dos Rasika Vaishnavas. O segundo é permanecer em Vrindavana. potential you have in your heart. Por ouvir o Harikatha, toda a potência que há no seu coração irá se manifestar. Nothing else is necessary. Nada mais é necessário. Bhavan, Apenas fique em Vrindavana. to the lotus feet of Radharani. E os pés de lótus de Radharani, sob os pés de lótus de Radharani, e ouça That's the high thing that Mahaprabhu o Harikatha de um Vaishnava elevado. Radhika Nishta. O significa Manjaribhava, significa Radhikanista. Você ser fixo só em Radharani. Aitantiknista, essa fé, esse foco inquebrável em Radharani. And then slowly on, it will manifest your original form. Então, pouco a pouco, a sua forma original irá se manifestar. Ingredients, then you come in style how, and then you will relish this rasa. Está dizendo que há os tipos de ingredientes. Quando você chegar em Sai Baba, você poderá saborear essa raça. So in style how, these 49 ingredients will mix, and then your original form. Acho que é 14 tipos de ingredientes que vão se combinar no Sai Baba e você vai poder saborear a sua forma espiritual. Você poderá ter a sua forma espiritual. E aí você irá saborear essa raça. Rupa Goswami, Mas aí você deve ir até Rupa Goswami. he
you all the ingredients. Rupa Goswami has Rupa Goswami, 49 types of ingredients. ele irá te dar esses ingredientes. Mix this. E Raghunatha Das Goswami irá misturá-los. Então, Rupa Goswami irá dar os ingredientes para a sua raça e Raghunatha Goswami irá misturá-los de maneira apropriada. So one is Thai power. Então, uma coisa é Sthai Bhava. And then you have this Mukhya Rasa. E aí você terá esta Mukhya Rasa, essa raça proeminente. Get these 49 ingredients from. Where do the 49 ingredients? Então, são 49 ingredientes. Onde você vai conseguir isso? These are the different powers. They come together, and then Esses bhavas vêm junto e form will manifest. a sua forma irá se manifestar. And then he stayed in Gambhira and E Mahaprabhu estava muito satisfeito. Ele ficou no Gambhira e estava saboreando. stayed in Tota Gopinath. E Gadadhara ficou em Tota Gopinatha. Seeing all these powers, these great E ele via todos esses bhavas, esses humores em Mahaprabhu. Radha não pode ficar um minutinho longe de Mahaprabhu, um segundo. They stayed together. Gadai Gauranga. They are called. E Gadai e Goranga também ficam juntos. Gadai e Goranga. Gadai pertence a Mahaprabhu e Mahaprabhu pertence a Gadai, a Goranga, a Gadadhara. But every day, Chaitanya Mahaprabhu would go to Gadadhar and they would hear. Então, todo dia, Chaitanya Mahaprabhu ia até Gadadhara e ouvia Harikatha. Gadadhar would have darshan. E Gadadhara tinha o Darshana de Mahaprabhu. E o que ele estava fazendo? Gadadhar is seeing all of this from Tota Gopinath, and Swarup Damodar is giving Siksha. Então, Swarupa Damodara estava dando Siksha. Gadadhara estava vendo. So this katha is so beautiful. Então, este katha é tão belo. Raya Ramananda Samvad. Jai Jai Shri Radha. Eu vou então esperar o vídeo virar para ver se eu traduzo o comecinho, porque como ele caiu e entrou de novo, os primeiros minutos eu estava sem a internet, né?
is her. Eu vou traduzir a primeira, porque teve uma antes aqui que ele cortou. After this, Sanatana Siksha Após o Sanatana Siksha and Ramananda Samvad, e Raya Ramananda Samvad and especially e Ratha Yatra Pasang, Ratha Yatra Passang and also e também, in the end, no final, Lila of Chaitanya Charitamrita, na Rasa Lila, no Chaitanya Charitamrita, this is Hridaya Swarup of the Gauriya Vaishnava. isso é a Hridaya Swarupa dos Gauriya Vaishnavas. So we heard about Rai Ramananda Samvad. Então nós ouvimos sobre o Raya Ramananda Samvad. You heard about this. Você ouviu sobre isso? Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna. Ele é Krishna por fora ele é Krishna. E Externally, he has this Gaura Rupa. internamente ele é Krishna e externamente ele tem essa cor dourada de Gauranga. So Krishna Lila, Então, Krishna Lila, in Krishna Lila, he relished all the rasas. na Krishna Lila, ele saboreou todas as raças, mas os 3 humores de Radharani ele não conseguiu saborear completamente. Teve uma quebra aqui na tradução. A gente sabe que tem aquele verso que Gurudeva sempre cita desses 3 humores, que é a grandeza do amor de Radharani, né? A beleza de Krishna, que ele mesmo não consegue saborear a beleza dele, e a felicidade que Radharani sente ao saborear essa beleza. Krishna does not understand this. Radha is Ashray Vigraha in Krishna. Então, Krishna não podia compreender. Radha é Ashraya Vigraha Radharani is. e Krishna é Vishaya Vigraha. Radharani é o abrigo do amor e Krishna é aquele que recebe o amor, o objeto do amor. Of the divine love. So Vishaya is Krishna himself. Ashray Vigraha, Então, Vishai Radharani. Vigraha era o próprio Krishna e Ashray Vigraha é Radharani. Então, o que Krishna fez? Ele pegou o seu humor e a sua complexão corpórea. Shiraya Pradayana Mahima. Que forma bela é essa que Radharani está sempre saboreando? Ela está sempre olhando para minha bela forma. Assim, você não consegue se ver completamente. Você pode ver seu próprio rosto? O que você precisa para ver o seu rosto? Um espelho. Isso é explicado belamente. Então Krishna estava pensando, que forma é essa tão linda que Radharani está sempre saboreando, bebendo. E ela está bebendo. Assim como o mel, que você lambe o mel. Como é que você vai pegar o mel? Você vai lamber ele, né? Então a forma de Krishna é tão linda que Radharani
com seus olhos. Os seus olhos se tornam como uma língua que ela está lambendo a forma de Krishna. Então Krishna está pensando, que forma dela é essa que eu tenho? E quando Radharani, quando ela vê, o que ela sente? Que revelação, que autorrealização é essa que ela tem? Para aqueles que sabem o que é uma flor vermelha, você pode explicar, mas para quem nunca viu, como é que você vai explicar? O que é um leite? Ele é leite, mas como é que você vai descrever? A pessoa vai dizer, me dá mais explicação. Você falar, o leite é branco. Como é que o leite é branco, mas o que é branco? Apenas por explicar, você tenta explicar, mas só por falar não vai ser possível entender. Então Krishna estava pensando, Radharani, quando vê a minha bela forma, o que ela sente? Então essas são as causas pelas quais Krishna pegou o humor e a compleição corpórea de Radharani. O seu humor, e com esse humor e essa compleição de Radharani, ele aceitou a forma de Mahaprabhu. Mas sem um guru você não pode entender isso. Tulsidas diz isso. A menos que você tenha Guru Kripa, misericórdia do Guru, você não pode compreender isso. Você pode obter algum conhecimento teórico, mas como compreender, como ter uma realização, uma autorrealização disso? Como vivenciar isso? Esse verso é muito simples, que a causa raiz da meditação é o pé de lótus de Guru. A raiz de toda adoração é a adoração a Shri Guru. A raiz de todos os mantras são as palavras de Guru. E como conseguir a liberação, a raiz de todas as liberações é a misericórdia do Guru. Então eu falo isso, que a raiz de todos os mantras são as palavras do Guru e a raiz de toda a liberação é a misericórdia do Guru. Então Krishna veio com essa compleição de Radharani e estava procurando por um Guru. Então, por todas essas razões, Mahaprabhu aceitou o sannyasa. E qual foi a causa raiz disso? Para encontrar Raya Ramananda. Ramananda é um Nitya Parika de Krishna. Ele é Vishaka Devi. E
Swarupa Damodara é Lalita Devi. As 8 Sakis de Radharani as glórias de Vishaka são especiais. O humor de Vishaka e de Radha é igual. Mas qual é o humor de Lalita Devi, você sabe? Prakara Bhava. É o humor de Lalita. Então Lalita Devi é Prakara. Vishaka Deva é Mridu. É como o humor de Radharani. E aí, se o humor for igual, Prema virá. Então, Radha e Vishaka têm o mesmo humor, eles são compatíveis. O que Lalita faz com Radharani? Ela dá a sua siksha. No Lalitastaka, Rupa Goswami está explicando como Lalita Devi dá ensinamentos a Radharani, dá instruções. Ei Radharani, ei Radhe, não abandone o seu humor raivoso, Vamyabhava. Por Krishna, ele é muito trapaceiro. Ele virá até você com as mãos postas, falar palavras doces, mas não Ei Radhe, qual é a razão para essa? What is the reason for this position you're in? It's because of Krishna. Qual é a razão para essa sua posição, para esse seu comportamento? É por causa de Krishna. Radharani está dando lições, perdão, Lalita Devi está dando lições a Radharani. E Krishna tem medo de Lalita Devi. Onde Lalita Devi está, Krishna fica bem longe dela. Krishna tem medo de se aproximar de Lalita. Isso é explicado. E Vishaka é Mridu. Então, o nascimento de Vishaka e de Radharani são iguais. Ela é chamada Anurada. Ela anda atrás de Radharani. Ela é tão próxima de Radharani. Krishna está pensando. Prema Madhuri eu vou ouvir de Vishaka. Deixa eu voltar uma parte aqui. Então falou que o nascimento de Radha e de Vishaka se correspondem. Não entendi muito bem se é igual, o que é. E também é chamado de Anurada, ela anda atrás de Radharani e Vishaka. Então Krishna estava pensando. Prema Madhuri, eu vou aprender de Vishaka. O que o discípulo aceita do Guru? Conhecimento. E o que ele faz? Ele irá para o colégio.
from his teacher. Irá ouvir do seu professor. He goes to his house, and then he has to make his homework. E aí o que ele faz? Ele tem que ir para casa e fazer o dever de casa. Você não pode ir para casa e não fazer o dever de casa. Então, Krishna, He took the vow in the county of Radharani, ele fez o voto no without taking shelter of Vishaka Devi. And then he has to make his homework. You cannot just go to school and don't do your homework. So just like that, Krishna, he took the vow in the county of Radharani, but without taking shelter of Vishaka Devi, he cannot realize this, he cannot relish this. So Vishaka Devi, Então, ele fez um voto, acho que para Radharani, mas sem se abrigar em Vishakadevi, ele não pode obter isso. Mahaprabhu Lila as Rai Ramananda. Então, na Lila de Mahaprabhu, essa Vishakadeva era Ramananda. He is the governor of Raja Prataparudra. Ele é o governador de Raja Prataparuda. He was the governor there. Ele era o governador lá. And he was also a great poet. So he had also a position in the south of Então, India. ele tinha uma posição no sul da They Índia. held the gathering of the many scholar people. No sul da Índia, quando ele ia. Many gatherings of these people. Like you may have heard of Vikramadit. Há muitas categorias de pessoas, de eruditas, assim, os Kramadis, Of Vikramadit, Vikramadi. there were 5 Jews. Who was the first one of them? Kalidas. E quem era o primeiro deles era Kalidas. So there were many scholar people there in this gathering. This Então, há muitas categorias de eruditos e eles iam lá nesse encontro. the kings called the great scholars in their Então, o rei convocava os grandes eruditos para reuniões com Kalidas. he wrote very nice books. E Ekdut Shakuntala. Kalidas trouxe belíssimos livros. Shakuntala, Shakuntalam. And 2 more. So he's Raja, the king Prataparudra, Então, o rei Prataparuda, meetings, gatherings, he had this great poet, nos seus encontros, just like we just did the Kirtan. ele tinha esse grande poeta Ramananda, foi lá, Poet. nesses encontros do rei. E ele recitou um poema tão belo. Kalayatinayanam, How Shrimati Radhika como Srimati Radhika goes towards Krishna. vai até Krishna. These are very beautiful books. Esse kata é muito belo e ele descreveu de maneira muito linda. Beautiful book. Então, Ramananda escreveu um belíssimo livro. The name of it is O nome desse livro é Jagannath Vallabh Nataka. Jagannatha Vallabha Nataka. Very high topic book this is. É um tópico muito elevado isso. Ramananda was not only a governor, Ramananda não era apenas o governador. Ele era um Mahapandita, Mahagyani, and Mahagyani Irasika. where there was this great gathering there, Ramananda would go, just like Sarvabhauma Bhattacharya. Where there would be a meeting of these scholars, Ramananda
would go. Então, onde havia um encontro de eruditos, Rai Ramananda ia. And he would not speak about anything else but E ele não falava sobre nenhum kata, apenas de gopis. Advaitavadi would say this is nonsense. Advaitavadis vão falar, isso aí é inútil, sem noção. There are many shlokas in Bhagavatam. Há muitos slokas no Bhagavatam. O que o Mayavadi vai falar sobre isso? No Srimad Bhagavatam há esse sloka. A origem do cativeiro da diva é pelo apego ao sexo oposto, a mulher, significando sexo oposto. Se você for a Devananda Gaudiya Mata, está escrito lá, associação com o sexo oposto, todo sofrimento, não há outra causa. A diva deve se lembrar desses louca. Nós devemos nos lembrar desses louca. Para obter Brahma, você deve ter essa grande renúncia. Então, Sarvabhauma Bhattacharya está dizendo. Então, a partir daqui, eu já estava traduzindo. Eu vou encerrar. Hare Krishna. Jai Shri Radhe, Jai Shri Gurudeva. Perdoe os erros e as falhas técnicas. Por favor, abençoe para que a gente possa continuar sempre melhorando. Hare Krishna.